Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos compreender o início de uma caminhada. Nós passamos pelo altar de sacrifício, nós passamos pela bacia para fazer a nossa limpeza, a nossa santificação. E agora nós então podemos entrar no santuário. O santuário é o lugar da habitação de Deus. Mas esse santuário onde Deus habita, ele será dividido em dois lugares. Um lugar chamado Santo e um lugar chamado Santo dos Santos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz que só pode acessar o segundo lugar, o Santo dos Santos, quando houver compreensão do primeiro lugar. E esse primeiro lugar, o lugar santo, o que ele quer nos dizer? Quando eu entro nesse lugar, à minha direita tem uma mesa com pães, chamada de os pães da proposição. À minha esquerda tem um castiçal, um candelabro, que estará sempre aceso. E à minha frente tem um incensário. Os dois elementos laterais, a luz e os pães, eles estarão presentes logo no começo da nossa caminhada. No começo da criação de Deus, vai estar o castiçal e vai estar os pães. O pão ali tipificando a palavra e o castiçal tipificando a luz. Quando nós percebemos esse cuidado de Deus em começar a descrever o fim desde o começo, então nós podemos compreender que há um processo de Deus. Deus está realizando uma obra e Ele está fazendo essa obra conhecida de cada um de nós. A Bíblia vai dizer para nós, no livro do Gênesis, que havia trevas e que as coisas estavam sem significado. Era como se a terra tivesse sido destruída. E por que a gente chega a essa conclusão? Porque existe ali um elemento chamado água, e quando você chega na passagem que vai falar sobre a água, que Deus faz separação entre águas e águas, Deus não disse haja água. A água é preexistente. Se a água é preexistente, o caos é preexistente. Quando Deus se dispõe, então, a criar o planeta, Deus não está criando do nada. Deus está recriando o planeta. Lá no Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Trevas e águas, e o Espírito de Deus. E disse Deus, haja luz. Ora, se o sol vai ser criado apenas no quarto dia, que luz é essa? É a luz de Deus. É a luz que excede o esplendor do sol do meio-dia. Você vai ler isso no encontro de Paulo com Jesus. Uma luz que excede o esplendor do sol do meio-dia. E disse Deus, haja luz. Mas o que está tipificado aqui? A palavra de Deus, quando Deus disse, e a luz. Então nós temos o pão e o candelabro. Logo no princípio da criação. Quando Deus começa a ordenar todas as coisas, dois elementos que estarão presentes em toda a história da humanidade estão presentes no primeiro dia da criação. Eu preciso compreender isso. Porque haverá um dia de iluminação para mim. E haverá um dia de iluminação para você. Nós chegamos agora, século 21, e a gente sabe tudo. Nós sabemos todas as coisas, nós sabemos tudo. Eu sou de uma época em que a gente ia no laboratório e fazia um exame, e a pessoa entregava para nós o envelope lacrado. O envelope com o resultado do exame, ele tinha um selo.
nós não abrimos aquilo. Aquele envelope ele era levado até o médico, aquele envelope era aberto na nossa presença, o médico dava uma olhada e ele então prescrevia o que a gente tinha e o que a gente ia fazer para ser curado. Nós vivemos hoje numa geração que pega o resultado no laboratório e vai no Google. E lá no Google ele sabe direitinho o que ele tem, quais são os sintomas, até o que ele precisa fazer. Ele já sabe. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia hoje, da palavra de Deus, é possível que a gente tenha muitas definições sobre a Bíblia, sobre quem é Deus, sobre o que nós estamos fazendo aqui, quantas opções de salvação nós teríamos, quantas opções de redenção nós teríamos e quanto Deus poderia ter feito melhor do que Ele tem feito. Muitos de nós têm essas opiniões. E é por isso que precisa haver, então, um dia de iluminação. Nós precisamos compreender que Deus vai nos dar essa oportunidade. Deus vai nos dar essa oportunidade. Se no século XVI a humanidade vai sofrer uma revolução com os tipos, a prensa de tipos do Gutenberg, construindo a gráfica e imprimindo a Bíblia, hoje nós vivemos a revolução digital. Hoje nós vivemos uma revolução de informação. Nós vivemos hoje uma época em que a informação não é tão importante. Muito importante é o que eu faço com ela. Para que me serve a informação? E aí nós temos muitas opiniões sobre tudo. E nós temos muitas opiniões, inclusive, sobre Deus. Nós temos muitas e muitas opiniões sobre a Bíblia. Nós temos muitas e muitas opiniões sobre a religião. Agora, quantas dessas opiniões são fundamentadas através da revelação que Deus pode dar? Através da revelação que a luz de Deus pode dar. Por que é importante a gente saber isso? Porque o castiçal ficava de frente para a mesa dos pães da proposição. E o castiçal jogava luz o tempo todo sobre os pães. Isso quer dizer alguma coisa? Não, luz sobre os pães. A não ser que eu entenda que os pães ali tipificam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é qualquer desígnio de Deus. Qualquer coisa que Deus tenha dito e qualquer coisa que Deus tenha projetado. Será o tempo todo iluminado pela luz do Espírito Santo. Então, para que eu compreenda, eu preciso compreender através da revelação do Espírito Santo. O pão chama-se pão da proposição. Proposição é alguma coisa que é colocada diante de mim, diante de você, e nós podemos discutir sobre aquilo. Nós podemos ter uma proposição sobre alguma coisa e nós podemos dar a nossa opinião sobre aquilo. Nós podemos dizer se nós aceitamos ou não, se nós concordamos ou não. É a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela é incontestável. É isso que nós precisamos compreender. Quando a palavra de Deus é iluminada pelo Espírito Santo, não existem mistérios. Tudo é revelado, tudo é manifesto, tudo é proveitoso. O pão, ele toma um significado tão importante, e eu estou dizendo para você que o pão aqui tipifica a palavra de Deus, porque você vai ler no livro do Deuteronômio, Deus te permitiu ter fome para te alimentar com o maná, para que você pudesse perceber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Deus está preocupado em me alimentar e em te alimentar. Alimentar de coisas para essa vida? Pode até ser. Mas antes de que Deus nos alimente para essa vida aqui, é muito mais importante o alimento de Deus para a vida eterna. Para a vida eterna. E dessa forma, você vai ver pão no maná, que alimenta o povo no deserto, num local totalmente inóspito. Você vai ver pão na Páscoa dos judeus. E depois você vai ver pão, significativamente, na ceia de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus toma o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós.
Não faz sentido. Um pão simbolizando o corpo de Cristo. Ora, se hoje eu sou capaz de compreender que o corpo de Cristo é a igreja, eu sou pão. E você é pão. Se você aceita a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, você é pão comigo. Você é pão comigo. Nós um dia fomos alimentados pela palavra de Deus e hoje a palavra de Deus em nós é alimento para muitas outras pessoas. Mas a gente não tem visto isso recitando os salmos. Nós não podemos ver isso decorando passagens bíblicas. As passagens bíblicas, elas precisam ser reveladas e elas precisam tomar forma em nós. Nós precisamos ter a forma que a palavra tem. Nós precisamos ter a forma que a palavra pode nos dar. Como que isso é possível? Pela revelação do Espírito Santo. Pelo entendimento natural? Não. Pelo entendimento natural nós temos visto as pessoas perdidas. Escândalos nas igrejas, escândalos nos ministros, escândalos por toda parte, desesperança e incredulidade. Isso é o que nós temos visto na nossa geração. Com Google, com toda a informação disponível. Alguém pega lá e digita lá, mistérios da Bíblia, e vai aparecer 200 opções. E onde que está a revelação? Onde está a revelação? Então, se eu não compreender que Deus teve o cuidado de estabelecer alguma coisa que viria a acontecer, que viria a ser, somente pela sua palavra, nós nos achamos capazes de construir alguma coisa. Nós nos achamos capazes de trocar o pão da proposição de Deus por uma outra proposição nossa. Uma outra proposição mais justa, mais ideal, mais apropriada. Você pode dar o nome que você quiser. Mas a verdade é que hoje nós temos construído religiões e nós temos construído formas existenciais, contudo, menos com os caminhos que Deus estabeleceu. Nós pegamos e pensamos algumas partes da Bíblia e fundamentamos doutrinas. Nós pegamos alguns pedaços de Bíblia e fundamentamos dogmas. E vamos vivendo dessa forma. Quando isso acontece, o candelabro não está aceso. Não está aceso. O candelabro foi apagado e eu estou criando as minhas doutrinas baseado em mim mesmo e no livro. Quando isso vai funcionar? É quando cada coisa que a gente observar na palavra seja então dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Querido, pensa comigo. Quanto tempo o Adão levou entre a sua própria criação e a criação da mulher? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós sabemos é que Adão viveu muitos dias no jardim e que muitas e muitas vezes Deus vinha ao cair da tarde bater papo com Adão. Até que teve um dia que Deus disse, não é bom que o Adão esteja só. Eu vou fazer para ele uma companheira, uma igual a ele, que lhe seja idônea, porque ela é igual a ele e que ela esteja ao lado dele. A gente não sabe quanto tempo levou. Do dia que o Adão teve o mandamento de que ele deveria não comer de uma determinada árvore, até o dia que aconteceu a desobediência, nós não sabemos quanto tempo levou. O que nós sabemos é que houve uma desobediência. E o que isso importa para nós hoje? Se nós compreendemos o Paulo dizendo, olha, Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então o processo de Deus, ele não é um processo condenatório. O processo de Deus é um processo de amor e de absolvição. Deus quer estender para nós o perdão. Deus quer que o primeiro dia, o dia do haja luz, aconteça para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Haja luz.
luz de Deus. Não é outra luz. Não é luz solar. Não é lâmpada. Não, é luz de Deus. Para que haja, então, entendimento. Entendimento desse caminho que Deus vai nos propor. Nós precisamos compreender a história da humanidade para compreendermos a grandeza de um Deus que está atrás da outra cortina. Tem uma cortina e outra cortina. Tem um Deus atrás daquela cortina, daquela segunda cortina. E eu só vou compreender aquele Deus que está atrás da segunda cortina se eu entender os elementos desse primeiro ambiente. Esse candelabro, ele tem 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas, elas vão nos dizer dos 7 Espíritos de Deus. Nós vimos isso quando nós fizemos as igrejas. Vai nos dizer de uma contagem de tempo. De uma contagem de tempo. E vai nos dizer de um cuidado de Deus, em que nunca haveriam trevas plenas. Quando nós lemos no primeiro dia da criação, o Espírito de Deus pairava sobre trevas. E disse Deus, haja luz. Haja luz para que nós possamos entender que no momento em que Deus se faz presente, nunca mais, trevas, nunca mais. É para a história de uma humanidade inteira. É para muitos anos de convivência. Convivência nossa com Deus e Deus conosco. Nós vamos perceber que parece haver uma diferença entre o Deus do Adão, o Deus do Abraão e o Deus do Moisés. O Deus do Adão vinha no jardim bater papo com ele. O Deus do Abraão aparece para ele um belo dia para dizer para ele que ele vai ser pai. Visita o Abraão na sua tenda. O Abraão se propõe a fazer um café e Deus aceita e eles têm uma convivência. Quando nós chegamos no Moisés, há uma reverência. Tira as sandálias dos teus pés porque o lugar que você está é santo. Olha, você santifica hoje porque amanhã nós temos um encontro. Purifique-se porque nós temos um encontro marcado. Olha, eu vou estar no monte e qualquer que tocar no monte morre. E até o animal que tocar no monte morre. Começa a haver um distanciamento. Por quê? É porque é preciso compreender que houve uma ruptura de uma comunhão. E que para haver essa comunhão novamente tem um caminho. Tem um caminho prescrito por Deus. Um caminho segundo Deus. Um caminho que precisa de iluminação para se compreendê-lo. E essa iluminação vem deste castiçal que tipifica para nós o Espírito Santo de Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso.